O médico já viu que o meu intestino estava todo tomado. Mais uma semana eu tinha falecido. Nem sabia o que era, né? Sempre ouviu falar de não poder comer glúten, mas nunca imaginava que isso ia acontecer com a gente, né? Conhecer a doença celíaca, ler é uma situação. Agora, você vivenciar é outra. Porque a doença afeta as 3 esferas: financeiro, social, emocional e o biológico, né? Porque quando a gente fala em comida, comida é ligação direta com emoção. Então imagina você receber a notícia de que você não vai poder comer mais aquilo que você mais gosta, né? De você passar por uma padaria e sentir o cheirinho de pão fresco e você não poder comer daquele pão. A doença celíaca é uma doença autoimune que afeta o intestino delgado. Ou seja, se você é diagnosticado como celíaco e ingere ou entra em contato com partículas de trigo, centeio ou cevada, o organismo tenta combater o glúten, causando uma inflamação no intestino, o que faz com que a pessoa não absorva nutrientes e desenvolva outras doenças à medida que ingere esses alimentos. Estava numa fase super crítica, que não parava nada. Eu sempre tive assim, uma saúde bem frágil. Nossa, eu fui diagnosticada com lúpus, fui diagnosticada com muita coisa. Achavam que eu tinha um tumor no rim, porque eu tinha até para daquela anemia falciforme, eu fiz teste de tudo, porque a sensação que eu tinha era que tudo me atacava o fígado, coitado, levava a culpa de tudo. E daí eu tomava remédio para o fígado, tomava xantinon, eu tomava muito xantinon. E esses dias eu fui descobrir que xantinon tem glúten. E daí eu disse, meu Deus, por isso que eu nunca melhorava. Era pior ainda, né? Eu tinha muita dor de barriga. Tipo, era uma dor de barriga, assim, inexplicável, assim, uma coisa que eu não conseguia parar em pé de tanta dor, assim. Então, várias vezes eu ia pro hospital porque nenhum remédio melhorava, era só coisa na veia. Ficava internada para tentarem descobrir o que eu tinha e não descobriam. Então, era o meu sintoma principal, assim, não tinha diarreia, como a maioria das pessoas tinham, né? O paciente celíaco, ele tem uma intolerância ao glúten. Então, quando ele entra em contato, quando o intestino delgado dele entra em contato com o glúten faz uma reação inflamatória nas vilosidades do intestino. As vilosidades são pequenas, como se fossem cerdas de uma escova, que aumentam a capacidade de absorção do intestino delgado. Quando o paciente celíaco entra em contato com o glúten faz uma reação inflamatória nessas vilosidades e faz com que elas fiquem mais achatadas, mais encurtadas, e com isso o paciente perde a capacidade de absorção. Os sintomas da doença celíaca podem variar de paciente para paciente, mas o diagnóstico é comum. Para detectá-la, são feitos exames no intestino delgado e de sangue. Por ser uma doença genética, também é realizado o mapeamento dos genes sanguíneos para confirmar o diagnóstico. Não existe doença celíaca leve ou severa, ou caso leve ou severo. Ou você tem ou você não tem, tá? No momento do diagnóstico, você pode ter o intestino mais lesionado ou menos lesionado. Mas o glúten faz mal em qualquer estágio que esteja o intestino, tá? Então, o que a pessoa vai ter de sintomatologia é muito variado e vai ser de acordo com o que a pessoa manifesta. Eu sentia muitas consequências, uma fraqueza constante, queda de cabelo, as unhas, anemia, uma fadiga. Até o médico, ele disse que o meu sistema estava trabalhando como em câmera lenta, né? Ele estava todo devagar. E eu não sabia que isso era consequência da doença celíaca. Alguns anos antes do diagnóstico, eu também tive um aborto espontâneo que
também não fazia relação nenhuma. Aí quando eu tive o diagnóstico da doença celíaca, tudo começou a fazer sentido. O único tratamento eficiente para a doença celíaca é a remoção total do glúten da dieta do paciente. Mas não é tão fácil assim. A contaminação cruzada é uma condição em que o celíaco precisa conviver, porque nem todos os alimentos são livres dessa contaminação, podendo conter alguns traços de glúten. Assim, o celíaco ele entende o que ele não pode comer, ele se cuida com relação a isso. Mas tem muitos alimentos que por questão de contaminação você acaba tendo glúten naquele alimento que teoricamente não teria. Alguns exemplos, o celíaco pode comer, por exemplo, um aipim frito, mas no barzinho, no boteco, ele pediu uma porção de aipim frito, mas naquele óleo foi frito antes disso uma coxinha, uma massa, alguma coisa, contaminou. Assaram um pão sem glúten junto, no mesmo forno de um pão com glúten, contaminou. Essa questão da faca, eu peguei a faca, passei no pão a manteiga, a margarina, daí passei de novo ali, daí o celíaco vem, meu pão é sem glúten, mas ele pegou daquela mesma manteiga, contaminou. Então existem essas armadilhas que o celíaco vai aprendendo a lidar. Eu percebi assim, né? Até o médico falou que quanto menos contato eu tenho, mais sensível eu vou ficando. Então fica mais fácil de você perceber que se contaminou. E de forma cruzada, essa acho que é uma da grande questão de você explicar para as pessoas essa contaminação cruzada. Quando você explica que, por exemplo, se você usou a faca para cortar o pão, se você cortar a carne contaminou, você fala, nossa, mas tudo isso assim é tão... Só isso daí? Eu falei, é só isso aí. Daí vem a próxima pergunta, tá, mas o que acontece com você? Para ver se é sério mesmo, né? Eu tenho que explicar todos os sintomas e tudo mais. Então, acho que essa parte inicialmente da contaminação cruzada, acho que o mais difícil é você explicar para as pessoas que isso existe, que a contaminação cruzada existe e que o mínimo detalhe realmente faz a diferença. Porque no começo, a contaminação para mim fazia muito mal, porque eu estava no estágio muito avançado, né? Então, qualquer farelinho de pão, qualquer faca que eu pegava, que eles usassem, fazia mal. Hoje em dia os médicos falam que você tem que separar tudo, né? Então, todo mundo se adaptou muito bem a esse sentido de tudo sem glúten. No contexto geral, sempre existe um preconceito muito grande em relação a alimentos sem glúten, né? A primeira barreira a ser quebrada é que o alimento sem glúten ele é gostoso e ele é bom para todo mundo, né? Existe uma série de fatores por trás de você ingerir um alimento livre de glúten e que está ligado à saudabilidade. É que as pessoas têm muito o costume de comparar. Então, eu vou fazer um bolo, eu vou comparar com o bolo normal. Você tem que comer aquele alimento pensando que ele é um alimento diferente, mas você vê que ele é muito bom. Então, você tem que estar abertos a esse paladar, né? A consistência, às vezes a estrutura dele, porque o glúten que dá a elasticidade na massa dos produtos. Então, às vezes ele esfarela, ele tem uma consistência diferente, mas ele é muito bom. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem cerca de 2 milhões de pessoas com a doença celíaca no Brasil. Numa cidade com aproximadamente 355 mil habitantes, como em Ponta Grossa, no Paraná, são quase 1.000 pessoas que convivem com a doença. Esse número seria o suficiente para encher a catedral da cidade. Né? E os maiores desafios é sair. É essa questão da inclusão, né? Para não se sentir rejeitado. No começo, ele tinha muita vergonha de chegar com a marmitinha dele, né? E às vezes ele não comia direito nas festinhas, aniversário. Aí até que eu fui entender que não era nem vergonha de ser celíaco, mas era mãe, mas tem coisas diferentes. Aí as outras crianças vão ficar com vontade e eu não posso compartilhar, porque senão eu vou ficar sem comida. Na vida social masculina, né, qualquer ambiente social, normalmente tem relacionado à cerveja. Então, qualquer lugar que você vai, qualquer evento social, a cerveja tem. Então, aconteceu muitas vezes em algum lugar, só tem cerveja, tá? Só homem, não vai tomar nada? Não posso. Dependendo da situação, eu explicava o motivo de não tomar, e tem outros que falam, mas você não bebe? Não bebo. Sabe que chega uma hora que torna-se cansativo você ficar explicando. E tem pessoas que entendem, tem pessoas que realmente levam tudo na brincadeira, acho que é
que não é sério e tal. Por exemplo, você vai jogar um futebol, que só tá homens. Termina o futebol, vai ter aquela confraternização e só tem cerveja. Daí eu tenho uma cerveja e uma carne. Daí eu tenho que perguntar pro cara lá do bar qual é o tempero que ele usa. Daí eu fico o quê? Eu tomando água, sem comer e sem beber. Daí já fico olhando, daí vem um pergunta, outro pergunta. Então, realmente, a questão do mundo masculino, acho que é um pouco, pode dizer preconceituoso, mas acho que não entende a gravidade e leva meio que na brincadeira uma situação dessa. Na parte da infância, eu tenho poucas memórias, assim, tá? O que eu sei te dizer é que foi muito difícil na adolescência. A parte da infância, o que eu lembro muito, assim, a minha família me deu muito suporte e trabalhou muito comigo, e a minha família entende muito, assim, da doença celíaca, o que é, enfim, e eles sempre não me deixavam ficar de fora. Então tinha festa de fim de ano, eles faziam uma sobremesa que é bolacha. Eles separavam todo o recheio pra mim num potinho e deixavam o potinho separado pra mim. Então, enquanto todo mundo tava comendo a sobremesa, eu tava comendo aquele recheio, aquele creme, né? Então sempre teve essa adaptação por parte da minha família. E aí na adolescência foi onde eu sofri mais, né? Porque daí a adolescência eu já ficava numa escola o dia inteiro, né? Eu já tinha que estudar o dia inteiro, então eu levava lanche de casa, eu tinha alguma contaminação quando eu comprava um pão de queijo, eu sabia disso, mas era o que dava pra fazer na época, né? Mas foi algo muito, assim, difícil de convivência, realmente. E de revolta, né? Eu sentia muito quando a gente, né, ia comer fora ou ia jantar fora em algum lugar, né? Às vezes, grupo de amigos saía pra comer. Isso começou a me sentir muito. Tipo, várias vezes, vamos numa pizzaria. E daí aquilo, né? As pessoas não entendiam. Tipo, várias vezes eu já fui só pela companhia, assim. Tipo, fui uma vez numa pizzaria com rodízio pra comer tomate. Eu conto isso, tipo, o povo dá risada. Eu comi tomate só pra não deixar de ir, assim. Mas por muitos anos nós tivemos padaria, com buffet, restaurante. E minha vida inteira, desde que eu me casei, né, que meu marido, como tinha padaria, eu já comecei a trabalhar com ele ali. Daí, quando apareceu a doença celíaca, eu parei com tudo. Daí não paramos de trabalhar daí nessa parte, né? Foi a época que nós fechamos o restaurante. Essa é a pior parte, que daí como todo mundo se adaptou, né? A diferença ali, pelo pacote de pão. O pacote de pão sem glúten é R$20. O outro você paga 9, 10, ali 12, né? Esse não. Uma pizza pronta dessas uma massa assim, pequenininha, que não dá nem para uma família inteira comer. Ela e a irmã dela dividem ali. É R$20 só a massa, entendeu? Então assim, nossa, o gasto é muito maior, né? Então, às vezes, com R$100, você compra 3, 4 produtos no mercado. Praticamente, você não consegue comprar muita coisa. Então, isso me impactou, porque eu não tinha essa noção do preço, né? Aí se você quer, você tem que fazer em casa. Mas mesmo assim, a farinha para você utilizar é uma farinha com preço superior. Então, mesmo você fazendo em casa, que lógico, tudo que você produz em casa, você consegue derrubar o custo final, mesmo assim, é significativo. Eles são superiores porque eles usam a farinha de arroz, o amaranto, o psyllium, e o Zelá já é com trigo, da partes integrais. Então daí eles acabam tendo esse diferencial de preço por causa da matéria-prima. Da matéria-prima. O alimento sem glúten, além de ter essa demanda em relação à segurança alimentar ligada à intoxicação, ele também precisa ser seguro do ponto de vista de não ter a contaminação indireta, né, do glúten presente em outros processos. Então tudo isso acaba encarecendo o processo como um todo e chega para o cliente final um pouco mais caro por conta disso, porque possui uma série de procedimentos, uma série de maquinários que faz com que o produto acabe ficando efetivamente mais caro. No contexto geral, assim, você sabia que Ponta Grossa tem uma legislação para atender o público celíaco? Eu desconheço. Não ouvi falar. Não. Eu acho que realmente precisaria de políticas públicas partindo do Ministério da Saúde, né? Para a gente realmente ter incentivos aqui no município para conseguir desenvolver ações voltadas para essa doença, porque realmente ela é subdiagnosticada, tem muitos outros diagnósticos que acabam sobrepondo, né? Então realmente é necessário mais investimento nessa parte.
A doença celíaca afeta vários aspectos da vida dos pacientes. Além das dificuldades para o diagnóstico, socialização e do custo para manter a dieta sem glúten, os celíacos também vivem em uma constante tentativa de lutar pelos próprios direitos. Em Ponta Grossa, existem algumas políticas para ampliar a conscientização sobre a doença. A primeira ação em prol dos celíacos foi um projeto lançado em 2016 em parceria com a Secretaria de Assistência Social. Eu, então, secretário da Assistência Social, criei lá no Antigo 26 uma cozinha autorizada pela Vigilância Sanitária, fiscalizada pela Vigilância, onde nós fabricávamos 4 tipos de alimentos para celíaca. Atendíamos mais de 60 famílias todos os dias com 4 tipos de alimentos específicos, né? Infelizmente, com o passar do tempo e entrando outra secretária de assistência social, acabou destruindo o projeto e hoje não existe mais. Mas nós atendíamos 60 famílias porque o alimento do celíaco é muito caro, né? Um pão que custa 5, como normal, para celíaco e vai para 20, 25 reais. Quando a gente foi atrás de alguma coisa que a prefeitura pudesse nos ajudar, por os produtos sem glúten eram muito caros, então a prefeitura lançou até um projeto onde eles colocavam para a gente na semana um kit. Então no começo, assim, nossa, a gente falava, ai, que gostoso, vamos ter um auxílio, né? Porque queira ou não queira, ajudava bastante, né? Mas daí, com o passar do tempo, esse kit foi... a gente não dava conta porque vai enjoando, vai ficando repetitivo. Então, eu pegava de 15 em 15. E desse projeto eles não estavam variando muito, então eu acho que daí o projeto foi acabando, né? Segundo representantes da Fundação de Assistência Social, o projeto Celíacos encerrou as atividades no começo de 2023. Atualmente, existe uma nova iniciativa da Fundação em recuperar o fornecimento de alimentos sem glúten para a população celíaca e vulnerabilidade social, que está registrada no CAD único. Os alimentos não são mais produzidos no local, mas adquiridos de uma empresa especializada nesse tipo de produção, que concorreu pela licitação do novo projeto. A Lei nº 12.935 de 2017 também foi uma tentativa de ampliar a visibilidade da causa celíaca em Ponta Grossa. Apesar de uma iniciativa positiva para os celíacos, a pouca divulgação fez com que ela não chegasse ao público. Então foi através de uma experiência dentro do gabinete, né? Dentro do próprio gabinete tinha uma assessora que teve problema da doença celíaca e demorou para detectar. Então ela trouxe essa experiência dela, da dificuldade, não só do diagnóstico, mas também de você achar no mercado um produto sem glúten, algo específico. Então, a ideia principal de criar a política municipal, né, da doença celíaca foi justamente essa, de trazer a conscientização e até ajudar as pessoas a terem essa noção de como são os sintomas, o diagnóstico, como procurar ajuda, tudo, né? E eu não vi nada, nem sabia. Novidade para mim, realmente não vi nenhuma conscientização, nada, nem sabia dessa lei. Realmente não vi divulgar, algum ambiente público ou privado, algo que indique sobre essa lei, realmente não vi. E essa é uma dificuldade muito grande que se tem, até mesmo é uma luta constante, assim. Além da dificuldade de representação política, os celíacos também têm que enfrentar outras barreiras para realizar o diagnóstico pelo Sistema Único de Saúde. As particularidades da doença, aliada à dificuldade de encaminhamento médico, é um dos obstáculos para o tratamento pela saúde pública. Apesar de não ter algumas coisas que são no particular, o grosso tem no BES, né? Então tem o atendimento médico, tem a endoscopia, tem a consulta com o especialista, né? Então acho que seria bom só para a pessoa saber realmente o fluxo e o serviço que a Fundação oferece. E eu vejo muito pouco hoje, a maioria dos pacientes que eu atendo não vem da rede SUS, vem dos particulares. Né? A maioria vem do Acras, por exemplo. No último ano, assim, qual foi a quantidade de celíacos diagnosticados que você teve? Você percebe que teve um aumento dos anos anteriores? Teve. Como que foi? Teve aumento e eu associo isso a primeiro que todos os profissionais estão atendendo mais pacientes nos consultórios.
né? Depois da pandemia, aí, a gente teve um aumento na procura de consultório muito, muito grande. Teve um aumento, sim, isso é visível, isso é palpável no consultório. A gente tem semanas que todo dia a gente atende 1 ou 2 celíacos, assim, já de pacientes com diagnóstico que estão acompanhando. E o paciente celíaco é um paciente que fica com você, daí você faz o diagnóstico, começa a tratar, ele começa a acompanhar, então você acaba somando os pacientes e acaba, de repente, teu consultório tem vários pacientes. Então eu puxei todos os atendimentos do ano passado e encontrei 2 atendimentos só. Então realmente não tem como a gente ter esse dado muito fiel, especialmente porque não tem nenhum programa do Ministério da Saúde voltado para os atendimentos aos pacientes celíacos. Então, como não é prioridade do Ministério, a gente acaba não focando muito nessa doença. A gente estava viajando, Oscar sentou do lado do ministro no avião, nós estávamos vindo de Brasília, do ministro da Saúde no avião. E Oscar foi falar com ele sobre a doença celíaca, dizia que precisava tomar providência a nível de Brasil, isso faz uns 5 anos. Daí deu para ele que precisava tomar uma providência a respeito de celíacos, né? Isso aí não é coisa que não interessa, isso aí não tem nada a ver com o governo. Existe uma falta do diagnóstico. A gente sabe que tem bastante gente por aí que tem a doença celíaca e que não tem o diagnóstico. O diagnóstico é muito tardio, a gente vê pessoas que têm anos de sintomas, que vêm consultar com a gente, já consultaram com outros profissionais e tal, e que demoram a fazer o diagnóstico. Meu diagnóstico, ele foi com 12 para 13 anos de idade, tá? Mas os meus sintomas começaram aos 6 anos de idade. Então, com 6 anos eu comecei a ter uma anemia profunda, né? Uma anemia que não sarava por nada. Nesse período foram 6 anos sofrendo e ao mesmo tempo tendo dores, tendo alguns sintomas ali relacionados à doença celíaca. E aí, com 12 anos de idade, uma das minhas tias, ela me trouxe para o Paraná, para eu vir para Curitiba. E aí em Curitiba eles desconfiaram que poderia ser problema hormonal, que eu não estava crescendo, porque afinal eu não estava absorvendo nada. Então o médico falou assim, volta para Santa Catarina, porque lá a saúde é melhor. E aí no Hospital Universitário de Santa Catarina, o médico olhou para mim e falou, olha mãe, ela é celíaca. Então foi aí que realmente veio o diagnóstico, ele fez todos os exames e realmente deu positivo. Quais são os profissionais que estão envolvidos, mais ou menos, quando a pessoa chega com a doença celíaca? É o gastroenterologista, é o do atendimento primário? Quais são esses profissionais? A nutricionista, daí que tem no SUS também, né? O médico da atenção primária, o médico especialista e o técnico de enfermagem, enfermeiro, que ali vão fazer a classificação de risco do paciente. E daí a especialidade vai pro estado? Isso, é atenção secundária daí. E aonde que faz esse atendimento? É no hospital universitário? Aonde que faz específico aqui em Ponta Grossa? No consórcio intermunicipal de saúde, no Sim Saúde, com o Dr. Renan daí. A gente, por enquanto, só tem ele. De gastroenterologista? De gastroenterologista. Ele é o único que atende todas as doenças aqui em Ponta Grossa? Sim. Ainda nesse ano, foi apresentada na Câmara Municipal de Ponta Grossa um projeto de lei que permite os celíacos terem direito à alimentação sem glúten nos hospitais. A tentativa inicial era a possibilidade da construção de uma nova cozinha, mas até o momento, a permissão de que o paciente leve a própria comida foi a alternativa dada aos celíacos. Como que é importante também, você vendo como médica, o tratamento para as pessoas, que é mais fácil, será, elas levarem o tratamento quando elas veem que elas têm uma rede de apoio, pessoas que estão no mesmo grupo, você também como celíaca, se motiva a continuar o tratamento quando você vê essa questão do pertencimento? Sim, existe isso eu acho que é a pedra fundamental, né? Que você vê que tem pessoas passando por isso também, que tem uma história semelhante à sua, que tem uma história, que está passando tem uma história diferente da sua também, mas que os objetivos são os mesmos, as dificuldades são as mesmas e aí existem as vitórias no meio desse caminho. A doença celíaca, sabe, tem várias coisas assim que marcavam muito das pessoas que gostavam realmente de mim, que foi primeiro meu marido, meus filhos, meu pai, minha mãe. Então, tudo que podiam fazer de coisas sem glúten, faziam. A minha sogra fazia nos cafés, ela fazia aqueles bolinhos de polvilho. Ela dizia, ninguém mexe. Primeiro a Mara come, depois vocês comem. Meu pai ia no mercado, olhava, Luciano,
Tudo que eles viam que eu podia comer, enchiam, traziam, tudo para ver eu feliz, porque eu fiquei muito, muito, muito abalada. Porque ninguém conhecia, ninguém sabia do que estava falando. E daí a gente ouvia de pessoas assim, ela está se fazendo, porque isso não existe, onde que se viu? Tudo é frescura. Então a gente sofre muito com injustiça. Como essa questão de pertencimento, né? No que ele recebeu o diagnóstico, e como isso é marcante, e é isso, o celíaco ele leva para a vida toda. Ele estava na 4ª série na época do diagnóstico, e na época ainda que tinha que fazer desenho de abertura de caderno, primeiro bimestre, segundo bimestre, e ele fez na abertura do segundo bimestre, ele tinha que, eu não lembro qual era o tema, era algo assim que tinha acontecido com a criança, algo especial, algo nesse sentido. E ele desenhou a gastro dele e um diálogo sobre a doença celíaca. Foi marcante, mas sempre o desfecho foi algo bom. Esse meu grupo tem 40 anos, essa minha turma de amigas. Nós nos encontramos desde que meu filho nasceu. A gente se encontra a cada 15 dias. Não tive problema nenhum, porque quando eu vou na casa delas, elas fazem comida, elas cuidam para fazer comida que eu possa comer. Eu tenho uma amiga assim muito especial que sempre que eu vou na festa de aniversário dos filhos dela, sempre ela faz compra em locais sem glúten para mim e leva para mim na mesa, assim, ela compra brownie, ela compra docinho, ela compra torta e ela me leva específico, tá aqui teu kit. Então assim, eu fico muito feliz e um impacto muito positivo de tipo, poxa, a pessoa lembrou de mim, a pessoa pensou em mim, né? Mas é não desistir, porque se a gente não comunicar, a informação não vai, né? Então, e se é um ambiente que as pessoas se preocupam com você, né? Eles vão entender e eles vão te proporcionar um ambiente bacana. E a conscientização, independente do tema, né? Eu acho que não só com relação à doença celíaca, mas qualquer tema que precise desse movimento de conscientização, ele sempre é muito difícil. Mas se a gente desistir, piora, né? Porque daí não existe nenhuma movimentação, nem que mínima, para que essa conscientização seja realizada. Eu só gostaria de deixar um depoimento que a gente sofre com pessoas que não dão valor para a gente, mas também a gente ama as pessoas que valorizam a gente.